Olá, pessoal do sétimo ano, sejam todos bem-vindos. Vamos começar então a nossa aula de número 17. Hoje nós vamos dar início então à nossa apostila do volume 3, tá? Então vocês podem pegar a nossa apostila de capa verde, tá bom? Vamos dar início então ao nosso estudo das médias, tá? Então nós vamos para a página número 3 falar sobre média estatística. Bom, a palavra média, né, é a gente entender que nós estamos procurando um número que esteja posicionado no meio de tantos outros, desde que estejam colocados em uma determinada ordem, tá? Nós temos vários tipos de médias estatísticas, tá? Nós temos a média aritmética ponderada, nós temos a mediana, temos a moda e temos a amplitude, tá certo? São todos cálculos que devem ser feitos com uma determinada quantidade de dados, tá certo? Para que a gente obtenha um valor central. Então, trabalhar com uma média é ir em busca de um valor central de uma distribuição de dados, tá certo? Então, nós temos que procurar sempre uma quantidade mediana, tá? De uma determinada número, de uma determinada quantidade de números. A média, nós já conhecemos ela, tá certo? Quando nós fazemos a média do bimestre, por exemplo, do trimestre. O que é a média do trimestre? Quando vocês fazem, né, a P1, vocês fazem a P2 e tem a P3, que são as atividades, participações, né, os trabalhos, tá certo? A soma dessas notas, tá certo? Depois dividido pela quantidade de notas somadas, vai ser a sua média no final do trimestre ou do bimestre, tá bom? Então, para que vocês entendam, né, a gente vai dar o passo a passo da apostila, tá certo? Para que vocês comecem aí a entender melhor, né, esse assunto. Então, eu vou colocar para vocês aqui a minha tela, tá? Para que vocês possam estar acompanhando essa explicação. E aí vocês já vão preenchendo a apostila de vocês. Então, peguem lá a apostila volume 3, na página 3, tá? De vocês. Média estatística. A primeira média que nós vamos aprender, então, é a média aritmética, tá? A aritmética, a palavra aritmética vem de números, tá? Então, aritmética, né, é você saber relacionar os números, seja ela por qualquer for as operações que estão, né, apresentadas nesse momento, certo? Então, nas médias aritméticas, nós vamos ter um valor central de uma distribuição de dados, tá certo? De uma distribuição de informação, e esse valor central ele vai ser encontrado através de uma fórmula, tá? Qual é essa fórmula? Então, a média aritmética nada mais é do que a soma das parcelas dividido pelo número de parcelas somadas, pela quantidade de parcelas somadas, tá? Então, para fazer uma média aritmética, por exemplo, você tirou 8 numa prova, 10 na outra e 7 na outra. Então, tem que somar o 8 mais 10 mais 7, tá certo? E dividir por 3, para você obter um valor central, tá? Para você obter um valor médio, tá? Isso é média aritmética, tá? É a soma das parcelas dividido pela quantidade de parcelas somadas, tá bom? É fácil, é bem simples. Então, vamos seguir o passo a passo da apostila, né? Esse exemplo contextualizado da apostila, para vocês irem preenchendo a apostila de vocês, para facilitar o entendimento. Então, média aritmética, né? Como eu expliquei para vocês, nós vamos usar a seguinte situação. Você já deve ter usado esse tipo de média para descobrir quantos pontos precisaria para ser aprovado de um ano para o outro, por exemplo. Pense no caso a seguir.
Em uma escola de língua estrangeira, o desempenho de cada aluno é obtido em função da média das notas de 3 avaliações realizadas no semestre. Semestre, 6 meses. Cada uma valendo 10 pontos, né? Para ser aprovado, o aluno deve obter média igual ou maior que 7. Tá? Então, para ser aprovado, tem que ter média maior ou igual a 7. Então, aqui estão, né, os alunos. Então, nós temos uma tabela, tá? Onde na coluna nós temos o Luiz, o Marcos, Ana, Karina, Thaís, João, Lucas, Beatriz, Carol e Miguel. Tá? Esses são os alunos. Aí na linha, na primeira linha, nós temos a prova 1, o trabalho, a prova 2 e a média semestral. Tá? O que é essa média semestral? Média semestral é a média aritmética aplicada. É a soma dos 5 mais 7 mais 9, dividido por 3, que vai dar o 7. Por que por 3? Porque foram 3 notas somadas. Então, eu tenho 5 mais 7, vamos lá. 5 mais 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 com 9, tá? Se fosse 10, daria 22. Tira 1, 21. 21 dividido por 3, porque é a prova 1, o trabalho e a prova 2. São 3 provas. Então, 21 dividido por 3 vai dar quanto? 7. Média semestral, 7. Então, quer dizer que o Luiz foi aprovado. Tá certo? Porque para ser aprovado tinha que ser nota igual ou maior que 7. Não é isso? O Marcos, olha lá. 5 e 4, 4 e 9, 6 e 5. Tem que somar as notas do Marcos. Então, eu tenho 5 e 4 com 4 e 9. Vai dar 10 e 3, né? 10,3, 16,8. 16,8 dividido por 3 vai dar 5,6. Tá certo? Então, quer dizer que eu somei as 3 e dividi por 3, porque são 3 parcelas. Então, é a soma das parcelas dividido pela quantidade de parcelas somadas. Tá certo? Isso é chamado de média aritmética. Tá? Então, vocês podem dar um pause no vídeo, fazer todas as divisões, né? Somem todas as notas da Ana e divide por 3, da Karine e divide por 3, da Thaís e divide por 3, para vocês colocarem aqui os resultados. E depois tem que fazer a soma da linha. Então, olha lá, na prova 1, somando o Luiz, o Marcos, a Ana, a Karina, a Thaís, o João, o Lucas, a Beatriz, a Carol e o Miguel. Vai dar uma quantidade, né? Na soma, o resultado. Aí eu tenho que dividir esse resultado por quanto? Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por 10, que são 10 alunos, 10 parcelas, tá certo? Que vai dar uma média de 7,29, ok? Então, vocês têm que fazer, ó, de cada coluna e depois de cada linha, para saber, né, a média da turma, tá certo? E saber a média de cada um, para saber quem passou ou quem não passou nesse semestre, ok? Façam aí para vocês. Aí ele pergunta, né? Qual a soma das notas de Luiz? Nós já fizemos. Somamos o 5 com o 7 com o 9, que deu 21. Tá bom? Depois, agora observe a média semestral de Luiz e escreva como podemos proceder para calcular a média semestral de cada aluno. Então, como que nós fazemos? Né? Somamos as 3 avaliações e dividimos a soma por 3. Né? Nós vamos adicionar as 3 avaliações e depois vamos dividir a soma, o resultado, por 3. Tá? Usando a calculadora, né, faça o registro de todos os alunos. Tá bom? Pode usar a calculadora de vocês aí para fazer, para agilizar um pouquinho. Para que Karina tivesse média semestral igual a 7, seria suficiente que ela tivesse tirado um ponto a mais em uma das avaliações? Explique sua resposta. Então, olha lá, vamos para a Karina. A Karina, ela está com média 6, não é isso? Se ela tirar um ponto a mais em cada avaliação, em uma avaliação, já seria suficiente para a média ir para 7? Não. Por quê? Porque esse um ponto seria dividido por 3. 1 dividido por 3 vai dar 3,3333. É uma dízima periódica, não é isso? Então, significa que ela ia para 63 aqui, ó, 6,3. Tá certo? Ela ia para 6,3. Então, significa que um ponto não seria suficiente. Tá? Ela teria que tirar mais. Tá bom? Ela teria que tirar mais aí. Tá?
Vamos lá. Na letra C, observe a média da turma na primeira avaliação e escreva como ela deve ter sido calculada. Observe a média da turma na primeira avaliação e escreva como ela deve ter sido calculada. Então, é a soma e dividido por 10, né? Que nós já falamos isso daí, tá bom? Agora, na próxima página, nós temos a letra D. Na letra D, né? Ele fala assim, ó, calcule e escreva na tabela da página anterior a média da turma nos itens trabalho e prova 2. Já falei para vocês fazerem também, tá? Observe esta outra situação. Maria comprou 6 caixas de bombons sortidos para distribuir entre seus 6 sobrinhos. Antes de entregá-los, ela abriu as embalagens e contou quantas unidades havia em cada uma. Então, olha lá. Na embalagem, ela tinha 6 embalagens, 6 caixas de bombons. Caixa A, caixa B, C, D e F. Tá? Cada uma tinha uma quantidade de bombons. Tá certo? Então, aí ela pegou e contou, ó. A perguntar, quantos bombons havia nas 6 caixas? Então, tem que somar. 13 mais 14, mais 15, mais 11, mais 16 e mais 15. O resultado deu 84. Depois, para que todos os sobrinhos ganhem a mesma quantidade de bombons, quantos deles cada caixa deverá conter? Então, agora, gente, olha lá. Então, ela tem que pegar... Quantos sobrinhos ela tinha? Vamos lá. Maria comprou 6 caixas de bombons sortidos para distribuir entre seus 6 sobrinhos. Então, são 6 sobrinhos. Então, esses 84, certo? Ela teria que dividir por 6, porque é a soma das parcelas, não é isso? Soma das parcelas. 84 dividido por 6 vai dar quanto? 14 bombons. Então, na caixa que tem 13, ela tem que colocar uma a mais. Ela tem que tirar da que tem 15. Na caixa que tem 11, ela tem que colocar quanto a mais? 3 a mais, não é isso? Ela tem que retirar dos que tem mais, tá certo? Então, retira de um e coloca no outro, para que todos os sobrinhos ganhem a mesma quantidade de bombons. Ela encontrou um valor médio, somou tudo e dividiu pela quantidade somada para ver quanto precisava ter em cada caixa. Ok? Tá certo? Então, vamos lá. Agora, o gráfico. Então, pelo gráfico, ela tinha a seguinte situação, olha lá. Na primeira situação, a caixa A tinha 13 bombons. Então, tá aqui, ó. A caixa A, caixa B, caixa C, D e F. E a quantidade de bombons em cada caixa. E a linha vermelha, ela mostrou o quê? A quantidade ideal, tá certo? Então, ela teve que tirar da F e tirar da E e colocar na D. Não é isso? Teve que tirar da C e colocar na A. Tá certo? Para que ela conseguisse organizar a mesma quantidade de bombons, uma média aritmética, uma quantidade mediana dentro das caixas de bombons. Tá certo? Então, olha lá. No segundo gráfico, ficou todos com 14 e todos os sobrinhos vão ganhar a mesma quantidade de bombons. Tá? Em geral, a média é um valor representativo de um grupo de dados e tende a se localizar próximo ao valor central desse grupo de dados. Então, foi o que eu falei para vocês. É uma distribuição que nós temos de uma quantidade de valores. Nós vamos procurar o valor central. Mas o valor central, desde que seja um valor médio, um valor mediano da distribuição. Tá? Então, aqui na tarja azul, ele fala para vocês, né? A média aritmética, ou apenas média, é obtida adicionando todos os valores do grupo e dividindo-se a soma pelo número de valores somados. É o que eu falei. É a soma de todas as parcelas dividido pela quantidade de parcelas somadas. Tá? Então, ele deu outro exemplo para nós aqui, ó. Vamos pensar no tempo médio que um aluno levou para nadar 50 metros na piscina. Para determinar a média, a professora anotou 4 tempos desse aluno em uma aula. Então, ele teve 60 segundos na primeira vez, 64 segundos na segunda, 70 na terceira e 66 na quarta. Depois somou os tempos, 60 mais 64 mais 70 mais 66, ou seja, somou as parcelas. Somou as parcelas, deu quanto? Deu 260. Quantas parcelas tinha? Não era em 4 tempos? Então, ele somou 4 parcelas.
Então, ele vai pegar o 260, que é a soma, e dividir por 4, que é o número de parcelas somadas. Então, quer dizer que resultou em uma média de 65, tá certo? Então, quer dizer que a média dos quatro tempos foi uma média de 65 segundos, tá certo? Então, vamos lá, ó. A média aritmética foi de 65, ou seja, esse aluno leva, em média, 65 segundos para nadar 50 metros de uma piscina. Nessa situação, podemos dizer que a média é representativa do desempenho do aluno, pois os tempos obtidos por ele não sofreram muita variação. Então, uma média representativa, é uma média que representa o total. Por quê? Porque não sofreu muita variação. Olha, 60, 64, 70 e 66. Então, ele está entre 60 e 70, não foi uma variação muito grande. Uma variação grande seria, né? Se ele fizesse 55 segundos em uma, fizesse 75 segundos na outra, aí seria uma distância meio grande de tempo, tá certo? Então, vamos lá. Outro exemplo. Um produtor de arroz entregou 3 safras na cooperativa. 1,6 toneladas na primeira vez, 2 toneladas na segunda e 9 toneladas na terceira. Calculando a média aritmética, obtemos 1,6 mais 2 mais 9 vai dar 12,6 dividido por 3, que vai dar 4,2, tá certo? Agora, isso aqui não é uma média representativa. Por quê? Porque distanciou muito uma safra da outra. 1,6 para 9 é muita distância, tá certo? Então, olha lá, note que nesse exemplo, a média obtida não reflete a produção de arroz do período, tá certo? Então, quer dizer, não teve uma representatividade muito boa essa média, porque deu uma distância muito grande uma da outra, tá certo? Então, aqui, ó, deu média de 4,2, ó, para 9, né, praticamente mais que o dobro, o 9, tá certo? Então, aqui não teve essa representatividade muito legal, tá bom? Então, a média aritmética, gente, é fácil, tá? É a gente pegar e fazer o quê? É a gente pegar e fazer a soma das parcelas, não é isso? Fazer a soma das parcelas e dividir pela quantidade de parcelas somadas, tá? Então, a gente vai estar nas próximas aulas trabalhando com vocês essa representação, tá certo? Nos exercícios, e a gente vai estar aí praticando um pouquinho mais desta média aplicada aí, tá? Obrigado pela participação de vocês e até a próxima.